Abram as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 21 ao 25. 1 Pedro 2, do 21 ao 25. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Diz assim as Sagradas Escrituras: porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Amém? E o que me chamou mais atenção nessa palavra, nessa mensagem de Pedro, aqui, né? Que essa carta é tremenda. Mas nesses versículos que eu li agora, é quando ele fala aqui: pois ele, quando insultado, não revidava, nem ameaçava, ele não insultava ninguém. Aleluia! Ele foi cuspido, ele foi esbofeteado. Aleluia! Ele foi maltratado, ele ficou desfigurado. Isaías, quando predisse esse momento, ele fala algo que me chamou a atenção um dia. Ele diz assim: como que os homens escondem o rosto. Sabe o que é isso? Quando a gente está vendo um filme de terror, que não é para a gente assistir, tá? Só uma ressalva. Eu não aconselho, porque os olhos são as janelas da alma. Tudo que a gente vê, vem para dentro da gente. Mas, digamos que a gente está vendo alguma coisa e de repente aparece algo assustador, o que é que a gente faz? A gente esconde o rosto. Era isso que Isaías estava falando. Ele ficaria terrivelmente feio. Ele ficaria de um jeito tão terrível que os homens esconderiam o rosto para não ver como ele ficou. Mas quando ele estava lá no madeiro, ele olhou para os céus com um pouco de ar que ele tinha em seus pulmões. Ele disse: perdoai, Pai. Eles não sabem o que fazem. Aleluia. E essa carta, Pedro traz coisas maravilhosas. Ele está encorajando gentios a verdadeiramente se firmarem como cristãos. Mas tem uma coisa que Pedro deixa bem concreto nessa carta, é de que o nosso verdadeiro inimigo é Satanás. E outra coisa que ele quer deixar bem enfático nessa carta é que nós temos que olhar para o futuro vindouro. Com relação ao quê? A glória de Jesus quando ele voltar. E que nós formos glorificados, a ressurreição. É sobre isso que Pedro fala nessa carta. E eu tenho certeza que falar que o nosso verdadeiro inimigo, o inimigo das nossas almas é o diabo, não é novidade para ninguém aqui. Isso já foi pregado, já foi repregado. Alguém já assistiu até pregações pelo YouTube e viram pessoas falando isso, né? Nossa luta não é nem contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, e a gente já está cansado de ouvir isso. Mas o que me deixa abismada é por que a gente continua achando que o nosso inimigo é o nosso irmão. É alguém
que diverge do nosso pensamento, do nosso modo de agir, a gente acha que ele é o nosso inimigo. Meu Deus. Olha só o que João ensina no capítulo 17, versículo 21. Tremendo. O momento que Jesus está orando pelos discípulos, não só aqueles que ele tinha feito, mas também os que viriam. Ele estava orando por nós. E ele disse assim, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso, gente? Se há entre nós algo que nos divide, nós não damos testemunho de Cristo. Logo, o mundo não crê que o Pai o enviou. Olha a nossa responsabilidade. Vocês já pararam para pensar como isso é sério? Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós temos que influenciar o mundo. Nós temos que temperar o mundo. Nós temos que clarear o mundo. E desse jeito, o mundo vai crer que o Pai enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa responsabilidade. É claro, gente, nós somos seres humanos, nós somos falhos. É claro que ao longo da nossa jornada, nós vamos passar por muitas dificuldades. Nós vamos ter momentos de ira, falta de paciência. A gente vai ter hora que vai ter vontade de matar um. Porque a gente é assim. Sabe por quê? A gente é ruim. A gente não é bonzinho, não. Nós somos totalmente inclinados ao pecado. Se não for Jesus na minha vida... Hoje eu passei por uma situação de ira, eu estava comentando com a pastora. E eu não tenho vergonha de falar não, sabe por quê? Porque eu confesso, eu reconheço, e assim eu alcanço misericórdia. Porque é o que diz lá em Provérbios. Aquele que esconde as suas transgressões não prospera. Mas aquele que as confessa e as deixa, alcança misericórdia. Tá, tudo bem, eu não deixei, né, o meu jeitinho impaciente de ser, porque se tem um gomo do fruto do Espírito que eu preciso desenvolver, é a longanimidade. Eu preciso desenvolver. E papai vive me testando. Então hoje eu tive um momento de ira, mas eu reconheci, e eu fui logo para Jesus: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Mas sabe por que isso? Porque a minha natureza, a minha carne, grita por justiça. Eu detesto me sentir injustiçada. A minha ira não é porque eu não fui com a cara da pessoa. Não, eu nem tenho esse problema, graças a Deus. O meu problema é o senso de justiça que eu tenho muito grande. E eu não teria coragem de fazer isso com a pessoa. Por que a pessoa faz comigo? Entende? Mas isso não é justificativa para eu continuar me irando e tendo raiva de alguém e ficando impaciente e perdendo a graça. Isso não é justificativa, é só para vocês entenderem que é normal. Porque o pecado está em nós, a carne. Paulo diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela cai, ela nos leva a cair. O tempo todo. Nós não somos bonzinhos. A Bíblia mesmo fala, Deus fala
Lá em Gênesis 8, 21, um pedacinho lá no finalzinho, ele fala assim, ó, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Ah, não, a criança tão boazinha. Não, queridos, desde criança já são maus os desígnios do coração do ser humano. Então nós precisamos reconhecer que somos ruins e levar isso tudo para os pés de Jesus. E aí aprender a pedir perdão. Ui. Ah, não, irmã Jana, agora a senhora pegou pesado. Eu pedi perdão. Mas foi ela que fez. Foi ele que começou. Ele que tem que me pedir perdão. Eu não vou me rebaixar. Não é assim? Existe alguém que se rebaixou, que se humilhou até a morte, e morte de cruz. E por ele ter sido obediente a isso, Deus o exaltou sobremaneira. E ele deu o nome que está acima de todo nome. Eu amo essa passagem de Filipenses. Toda vez que eu quero ser maior do que o que Deus quer que eu seja, eu me lembro que ele, sendo Deus, se fez homem e morreu no meu lugar. E aí eu vejo que eu não sou nada. Que eu sou pó. Mas sabe sobre essa questão de pedir perdão? Sobre alguém estar certo ou errado? Deixa eu te ensinar o que eu aprendi com o apóstolo Paulo. Paulo disse, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, não foi? Então, eu observo muito os discípulos, porque com eles a gente aprende. Sabe, quando você tem uma amiga ou um amigo, é que nem Paulo e Timóteo, Paulo e Silas, né? Não significa que a gente idolatra aquela pessoa, mas a gente admira e quer copiar os passos dela, porque sabe que ele é um imitador de Cristo. Então, Paulo, ele ensina lá no capítulo 12, versículo 20, do livro de Romanos, 12, 20 de Romanos. Na verdade, ele está parafraseando Salomão em Provérbios, e ele diz assim, olha só, se seu inimigo tiver fome, dele de comer. E se tiver sede, dele de beber. Porque, olha que poderoso, fazendo isto, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Sabe o que diz por aí da tapa com luva de pelica? Tipo assim, ó, a pessoa me fez mal, mas eu vou lá e digo, perdão. A pessoa, como assim? Fui eu que fiz mal. Entendeu como é que funciona? Você faz a pessoa refletir no que ela fez de errado. Isso, claro, se ela tiver algum senso. Porque tem gente que acha que não, que nada, não me arrependo de ter te insultado, não me arrependo de ter falado nada sobre isso com você. Eu falei porque está certo mesmo. Mas se a pessoa tiver um pouquinho de senso, de bom senso, ela vai entender que ela agiu errado e que ela sim deveria pedir perdão. E, no entanto, a outra pessoa ofendida é que foi pedir perdão. Que foi como o nosso Senhor Jesus fez. Eu aprendi nessa vida que não perdoar alguém, guardar mágoa, rancor de alguém por algo que ela fez a mim, é como se eu estivesse tomando veneno, esperando que aquela pessoa morra. Quem vai morrer? Quem tomou o veneno. Eu estou tomando veneno esperando que a outra pessoa morra. Meu Deus. Paulo, de novo, em 2 Coríntios 5, 18, ele falou algo que é para a gente, é para a vida cristã. Olha só. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação.
Deus, ele conta conosco para nós darmos continuidade a esse ministério da reconciliação. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que uma casa dividida não subsiste, não resiste, ela não perdura. Então ele entra para dividir, ele entra para afastar, mas nós temos sobre nós o ministério da reconciliação. Quando Adão e Eva pecaram, que entrou a morte, entrou o pecado no mundo, somente através de Jesus essa conexão foi refeita. O Wi-Fi foi cortado. Tinha que um sacerdote, um sumo sacerdote, entrar, fazer todo aquele processo para entrar lá. E se ele tivesse em pecado, morria e tinha que puxar. Ninguém podia entrar na presença. Ninguém podia estar diante de Deus. Somente o sumo sacerdote, dentro de todo um protocolo que tinha que ser seguido à risca. E a gente sabe na Bíblia que tem várias histórias de pessoas que tentaram fazer coisas erradas e deu ruim. Mas com Jesus, nós somos reconectados. E sobre nós está o ministério dessa reconciliação, para a gente continuar, dar continuidade, a reconciliar outras pessoas com Cristo, através da nossa vida. Nós precisamos fazer isso. Eu estou lendo um livro, na verdade é um devocional do Rick Warren, que chama Uma Vida com Propósito. E lendo esse livro foi quando Deus começou a ministrar muito ao meu coração sobre essas questões que eu estou trazendo para os irmãos hoje. Sobre a questão da igreja, sobre a questão da unidade, sobre a questão de sermos unidos, sobre a questão de reconciliarmos uns com os outros. E disse assim uma frase, ele disse uma frase que eu achei fantástica, ele disse assim, ó: concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Para o bem da unidade, não devemos deixar que nossas diferenças nos dividam jamais. Olha só, o que é que nós temos em comum? Todos nós cremos em Cristo. Todos nós estamos aqui buscando Cristo. Porque num diazinho desse de chuva, tá todo mundo querendo estar em casa, descansando. Mas se a gente veio para cá, não foi porque, hoje eu vou ver lá a irmã Jana pregar. O compromisso de vocês não é comigo, é com Ele. O nosso compromisso é com Ele. Então nós temos que focar naquilo que nós temos em comum, porque as diferenças, se a gente focar nisso, não vai ser bom. E quando houver motivo para criticar alguém, sabe o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que incentivar. Ao invés de criticar, incentivar. Como assim, irmã Jana? Todo mundo tem pontos fracos e fortes. Se eu pego, descubro o ponto fraco de alguém e fico só criticando aquilo que a pessoa faz de errado, aquilo que a pessoa... Meu Deus, eu não vou fazer nada. Eu não vou ajudar essa pessoa em nada. Mas se eu observo aquilo que ela tem de bom, de positivo, e eu incentivo, vai ser diferente. A vida dela espiritual vai ser diferente. Só que, normalmente, as pessoas fazem o contrário, né? Jesus. É que assim, os pontos fracos, normalmente, a gente não reconhece, nós mesmos. É que nem quando a gente come alguma coisa que fica preso no dente. Eu não vejo, mas todo mundo está vendo que tem alguma coisa presa no meu dente. Então, está todo mundo vendo o erro, mas eu não vejo. Eu preciso que a Annelise chegue para mim e me diga, Jana, tem um... Mas imagina se a Annelise ali de onde ela está, Jana, está um negócio preso lá no dente dela. Vai gerar o quê?
constrangimento. Então a gente tem que ser sábio. Como é que a gente vai falar com as pessoas sobre algo que não está legal? Mas eu quero focar aqui no incentivar os pontos fortes. Tá? Vamos lá. Tem alguém na igreja que não sabe cantar, mas sabe pregar. Aí tem alguém que não sabe pregar, mas sabe cantar. Aí tem alguém que não sabe nem pregar nem cantar, mas sabe cuidar das crianças. E por aí vai. Dá para fazer um monte de coisa. Paulo, ele disse, hoje eu estou toda paulina, né? Toda paulina. Paulo, ele disse algo maravilhoso sobre o corpo de Cristo. Ele compara a igreja a um corpo humano. Eu acho fantástico ele ter feito isso, gente. O Espírito Santo ter colocado isso no coração dele. Lá em 1 Coríntios 12, 18 e 19, ele fala: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já pensou se todo mundo na igreja só cantasse? Quem é que ia pregar? E se todo mundo só pregasse? Quem é que ia cantar? E se todo mundo só quisesse pregar e cantar, e as crianças, como é que ia ficar? Oh, Jesus, aleluia. É importante demais a gente saber algo que Paulo falou aqui, que me chamou muita atenção. Ó. Que Deus, ele escolheu, ele quis que cada um fosse o membro que ele quer. Então é importante a gente descobrir para qual propósito nós fomos criados. E só tem um jeito de saber disso, gente. Intimidade. Voltei para a minha pregação passada. Intimidade com Ele. E Ele vai dizer, Ele vai trazer para o teu coração, para o teu entendimento, o que Ele quer de ti. Ah, não, irmã Jana, eu quero é cantar. Sabe por quê? Porque quando a pessoa canta, todo mundo ama aquela pessoa. Ah, aquela pessoa é notada, aquela pessoa... Deixa disso, irmão. Porque uma coisa que é importante é saber se você foi chamada para cantar. Será que é este membro que Deus quer que você seja no corpo de Cristo? E aí eu vou falar mais uma vez de uma pessoa que eu admiro muito e que até eu gosto muito de assistir as pregações dela. Mudou muito assim algumas coisas na minha vida, porque eu me identifiquei muito com ela. Helena Tanuri. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, já ouviu falar na Helena Tanuri. Todo mundo sabe que a Helena Tanuri é uma grande pregadora. Ela é conhecida no Brasil inteiro e até fora do país. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que a Helena Tanuri fez parte do Diante do Trono? Eu só sei disso porque eu vi uma pregação dela, ela falando que fez parte. Eu não me lembro dela no Diante do Trono. E não é porque ela canta mal, não. Ela canta muito bem, ela tem uma voz linda. Quer ver? Depois escuta ela cantando um louvor. Ela fez um DVD em comemoração ao aniversário dela ano passado, ou foi ano retrasado, não me lembro agora, que ficaram músicas belíssimas. Ela canta muito bem. E aí, um dia ela pregando, eu ouvi uma pregação dela, ela contou que fez um teste vocacional. E nesse teste vocacional, deu que ela tinha talento para oratória. Aí ela, o que é que eu vou fazer com isso? Eu sou artista. Eu canto. Eu tenho um curso de teatro, isso ela falando. E o que eu vou fazer com esse negócio de oratória? Deus tinha chamado ela para
pregar. Deus não tinha chamado ela para cantar. E se ela tivesse insistido, não, eu quero cantar. Porque o povo só me ama quando eu canto. Porque a Ana Paula Valadão é muito mais amada do que eu quero cantar. Ela não teria chegado onde Deus queria que ela chegasse. A voz dela hoje é ouvida em todos os lugares. E ela prega para mulheres, e ela tem sarado mulheres, ela tem alcançado vidas, porque ela resolveu obedecer ao seu chamado. Queira avançar no propósito que Deus desenhou para a sua vida, porque não vale a pena insistir em ser o que Deus não te chamou para ser. Não adianta. Faça o que Ele quer. Fique no centro da vontade dEle. Não tem essa de membro mais importante, não, gente. Continuando lá o raciocínio de Paulo, ele comparando a igreja de Cristo ao corpo humano, ele fala assim, os olhos não podem dizer à mão, não preciso de vocês. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Aí alguém vai dizer assim, não, mas o olho é muito mais importante do que a mão. O olho não precisa da mão, não? Deixa cair um cisco no olho. Quem é que vai tirar o cisco? A cabeça realmente não precisa dos pés, né? Porque a cabeça é Cristo. Ele determinou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O pé vai porque a cabeça mandou, mas se o pé não for, a cabeça fica aqui. Entenderam como a gente precisa uns dos outros? Não tem essa do pastor Edson é mais importante do que eu, pastora Annelise é mais importante do que eu. Não tem essa de importante. Todos nós somos ovelhas do bom pastor que é Jesus. E ele disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o obedecem. Oh, aleluia! Todos nós temos pelo menos um talento. Não, irmã, mas o meu talento é fazer unha. Glória a Deus! Aí eu vou parafrasear a Helena Tanuri. Você tem pelo menos, por 45 minutos, aquela mulher presa na tua mão. Fala de Jesus. Eu faço o contrário. Eu vou na minha manicure e eu fico, porque Jesus, porque Jesus, porque Jesus. A gente tem que aproveitar as oportunidades. E eu não quero ganhar almas porque eu quero colecionar pedrinhas na minha coroa, não. Outra coisa, não, eu nunca mais ganhei alma para Jesus, eu não sei. Sei lá se alguma semente que eu plantei lá no passado, agora aceitou Jesus, eu não sei. Porque Paulo fala, um planta, o outro rega, o outro, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, alguém jogou a semente no meu coração, outra pessoa veio e regou, outra pessoa veio e cuidou, e arou, e deixou, e Deus foi lá e cumpriu em mim. A pessoa que, digamos que tivesse sido assim, chegou para mim e disse, vai lá aceitar Jesus, e eu fui lá e aceitei Jesus. Só ela que trabalhou na minha vida para aceitar Jesus? Não! Outro dia uma menina veio falar comigo, Jana, teve um dia que tu fez uma live... E depois que eu assisti aquela live, eu voltei para Jesus. Já fazia não sei quanto tempo que eu tinha feito aquela live, gente. Eu não sabia, eu nunca ia saber. Aleluia! Eu não me engrandeço por pessoas que de repente vão para Jesus por minha causa. Não, isso é o meu papel, é o meu dever. É o meu dever fazer discípulos. Eu tenho que fazer discípulos. Aleluia! Um dia o Senhor me deu uma visão. Oh, aleluia! O Senhor me deu uma visão de que eu estava diante dEle.
E atrás de mim tinha uma multidão. E o Senhor me dizia: são pessoas que você alcançou em meu nome. Senhor, eu conto no dedo as pessoas que eu sei que foram para Jesus depois que eu falei. Mas tem as que eu não sei. As mensagens que eu lanço no Facebook, que eu lanço no Instagram, alcançam. Às vezes a gente acha que é uma bobagem, tem muita gente ali deprimida. Tem muita gente ali procurando preencher os seus vazios na madrugada. E essas pessoas veem uma mensagem que traz conforto ou que traz confronto. Aleluia. Oh, aleluia. Eu coloquei um exemplo aqui na pregação sobre o dedo mindinho ser machucado. E quer saber, antes de eu vir para cá, Deus fez eu sentir a dor do dedo mindinho. Eu estava andando assim, pá, porque dedo mindinho, parece que ele foi feito para acertar a quina das paredes. Ele vai certinho assim, ó. Gente, mas foi uma dor. E na hora, eu e segurei o dedinho. Eu digo, meu esposo disse, estás igual os profetas do passado, Deus, fazendo tu sentir a dor, para poder tu viver a experiência. E quando eu senti aquela dor, na hora, Deus ministrou o que eu tinha escrito no meu coração. Olha o que aconteceu. Eu bati o dedo mindinho, que para muitos pode o quê? Não vale nada. Está ali, no cantinho, serve para nada, né? Eu bati o dedo mindinho. O meu corpo todo, ó, se voltou para aquela dor. Enquanto a minha cabeça, que se a gente for olhar seria Cristo, ai! Ele sente a nossa dor. Ele sente. E o corpo todo se voltou para o dedo mindinho. Mas por que na igreja não é assim? Quando um membro está machucado, quando um membro cai, quando um membro está querendo fugir da presença de Deus, por que todo o corpo não se volta para Ele? Para tentar curar, para tentar ajudar, não. Chega lá e pá, dá um tiro na cabeça para terminar de matar. Misericórdia. Misericórdia. Oh, aleluia. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a questão de eu não vou com a cara de fulano. Eu não gosto de ciclano. Ai, aquela menina é muito exibida. Ela gosta de vir com roupa diferente para todo mundo ficar olhando ela. E nananã. Sabe o que acontece? Normalmente vai ter alguém que a gente gosta, que a gente se dá bem. E é normal a gente influenciar essa pessoa a também não gostar daquela que a gente não gosta. Opa, que perigo! É perigoso. Porque a palavra nos adverte a nunca colocar ninguém contra ninguém. Principalmente os irmãos. Olha o que diz Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor Deus odeia. E uma sétima, a sua alma detesta ou abomina, depende da tradução. Olhos cheios de orgulho. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e, a sétima coisa, o que semeia discórdia entre os irmãos. Nós somos discípulos de Cristo, não é do diabo, não. O diabo é que divide. Nós temos que imitar e tentar agir como Jesus agiria. Não se ache inferior nem superior a ninguém só porque você é diferente. Deus nos fez diferentes. Ele quer diversidade na unidade.
Ele quer que nós sejamos unidos. E para fechar, eu escutei uma frase do nosso, viu, Dani, nosso saudoso professor, pastor Donizete. Ele me mandou um trechinho da pregação dele, ele falou uma frase que fechou com tudo isso aqui que nós conversamos agora. Ele falou assim: o Espírito Santo junta diferentes em um mesmo propósito. Nós somos diferentes, mas nós estamos buscando o mesmo propósito, que é ver a face do nosso Senhor Jesus. Descubra para qual propósito você foi criado. Alinhe o seu coração ao coração do Pai, porque só assim você vai viver toda a plenitude que Ele tem preparado para você. Amém? E para sintetizar, eu vou fazer um louvor. Dá tempo ainda? Amém. Vou fazer um louvor que vai sintetizar toda essa pregação. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Eu peço perdão por ser meio como o profeta Jeremias. Só falava coisa que ninguém queria ouvir. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Nós temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Olha a mensagem. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, oh, temos que ser um, oh, temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, oh, oh. Nós temos que ser um, como o Pai em Cristo é um. Nós precisamos andar em unidade, respeitando as diferenças uns dos outros. Não há maior nem menor. Todos somos iguais perante o Senhor Jesus. Ele é que deve prevalecer. Ele é que deve ser o grandão no meio de nós. É para Ele que nós temos que olhar. É para Ele que as luzes têm que brilhar. Oh, aleluia, temos que ser um. Coloque isso no seu coração hoje e leve para toda a vida. Nós temos que ser um. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.